Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com grande alegria que estamos aqui hoje, fazendo a abertura do nosso estudo. Vou ler uma página aqui do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O problema de aguardar. Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está em Paulo, em Gálatas, versículo 1, capítulo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar. Cada dia aprendendo e prescindir das opiniões desapozoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem a exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assimilam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita experiência em vigilância revelará o mensageiro da boa nova, que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigoroso mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve, e, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui a experiência difícil, a supostas defecções antes as sublimes ideias esporosas e espososas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que abre integral pertence a Deus. O mundo compreenderá o esforço do serviço sincero, mas em outras oportunidades, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores, mas altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece e isso basta. Bom, vou levar nosso pensamento a Deus e agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com a espiritualidade, agradecendo também a todos que puderam estar aqui. Que Jesus abençoe todos nós, encarnados e reencarnados, que possamos ter um ótimo aprendizado, possamos assimilar nossos aprendizados de hoje e, de especial, colocar em prática. Que agradecemos a oportunidade a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, a palavra para o nosso amigo, com o tema No Grande Adeus. Livro Justiça Divina. Boa noite, caríssimos irmãos, que a doce paz do amigo de Nazaré continue nos envolvendo, nos amparando e nos auxiliando, não só durante a reunião, mas durante a nossa vida toda, que é o mais importante. Quando eu recebi essa página, eu vou comentar primeiro a página de abertura ali, que eu achei fantástica, né? Não podeis agradar a todos, né? Melhor não agradar, o problema de agradar. Que eu estou concentrado aqui no estudo, o problema de agradar. A gente fica... Vocês entenderam o que ele falou? Que coisa maravilhosa? Que ninguém tem que agradar a todo mundo. Nem vamos conseguir agradar a todo mundo. O importante é agradar a Deus. E o que a gente faz para agradar a Deus? Ele deixa ali, você tem que agradar a Jesus. Tudo que você fizer, você pensa, será que Jesus aprovaria isso? O que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus reagiria assim?
Que mandamento, que ensinamento fantástico, já para a nossa abertura, para o domingo que se inicia, né? E para a semana que vai começar para a gente. No Grande Adeus, quando eu recebi essa página, eu fiquei encantado. Eu vou confessar para vocês que eu não tinha esse livro, A Justiça Divina. Aí eu peguei o e-book, né? Comprei um e-book, que agora é tudo e-book, você não tem mais livro físico, e quando vem um livro físico, a qualidade não é tão boa, mas o e-book é bacana. E eu peguei o livro, que livro gostoso, gente! Que coisa maravilhosa! Eu fui ler no Grande Adeus para fazer o estudo, para preparar o estudo, mas acabei lendo o livro todo, vocês acreditam? Que coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado por poesia. Quem me conhece sabe que eu adoro, principalmente, terminar os estudos com uma poesia. Quando não é de Maria Dolores, é de outros poetas que Chico Xavier nos trouxe e outros médiuns nos trouxe. E esse Grande Adeus aqui, ele é um poema. Ele é... Me perdoem, eu vou ler um pedacinho aqui e a gente vai comentando à medida que eu for lendo. Aí ele começa falando assim, ele foi publicado em 1961, né? Cerrastes os olhos dos entes armados, orvalhando-lhes o rosto inerte com lágrimas que corriam da ternura despedaçada. Inquiristes sem palavras para onde se dirigiam num grande silêncio. Dissestes a Deus, procurando debalde aquecer-lhe as mãos frias, desfalecentes nas tuas. E colaste neles os ouvidos atentos, no peito frio, indagando do coração prostrado a razão por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. É um poema falando da perda de um ente querido. E quando a gente fala na perda de um ente querido, na perda de alguém que amamos, ou na perda de algum conhecido próximo, a gente sente assim uma tristeza, um medo, uma angústia e a dor. Perder alguém dói, né? Quando alguém se afasta da gente, quando é para viajar, quando é para ir para um lugar mais longe, que vai ficar um tempo maior distante, a gente já sente falta. Sentimos falta dos amigos que viajam ou que se afastam por causa de alguma coisa. A gente sente quando tem a verdadeira amizade, dos filhos, dos irmãos, dos pais, quando a gente tem que se afastar dele. Eu estou falando de se afastar ainda encarnados. Mas e quando vem o fim? Porque a gente está aqui encarnado e só uma coisa a gente tem certeza nessa vida. Os americanos, eles dizem que a gente só tem duas certezas na vida. Eu digo que a gente só tem uma. Mas eu concordo com os americanos. Eles dizem que as únicas certezas que nós temos é a morte e os impostos. Em qualquer lugar do mundo, você vai morrer e você vai pagar imposto. Não existe nenhum país livre desse tributo, infelizmente. Ou felizmente, né? Então a gente tem essa certeza, só que a gente está preparado para ela? A gente conhece assim o que é essa passagem, o que é a morte? Desde criança e de épocas remotas, ela foi enfeitada, pelo menos para nós latinos, como uma figura maquiavélica, uma criatura de preto com uma foice enorme, geralmente transfigurada na figura de uma caveira. Olha só que figura horrenda para a gente, que é para mostrar algo natural. A morte é algo natural. Todo mundo aqui vai morrer. Um dia, sim, o corpo físico. Mas aí vem o Espiritismo para dizer que a morte não existe. Que a morte não é o fim, que a morte não termina com a vida. Termina com o corpo. A vida continua.
Eu peguei aqui um pensador do ano 153 a.C., Cipião, ele dizia assim: a morte nada mais é do que o regresso à vida verdadeira. 153 a.C. Ele já falava que a morte era o regresso à vida verdadeira. Cipião era um sábio grego. Outro sábio grego, Sêneca, nasceu 4 antes de Cristo, no século, ele falava assim: olhemos para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, não nos enganaremos. Olha só, que coisa maravilhosa. Já lá no século 4 a.C., Sêneca falava: vamos olhar para os mortos como se olha para alguém ausente. Porque a gente não vai se enganar, porque ele está ausente das nossas vistas, do nosso contato, mas não está morto. Aí depois de 2.000 anos, quase 2.000 anos, 1.800 anos depois, vem Allan Kardec. Allan Kardec vira e fala: para se libertar do temor da morte, é mister poder encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto, isto é, penetrando pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O que Kardec uma explicação de Kardec sobre o que é a morte, lá do Livro dos Espíritos. Não foi dos Espíritos, observação de Kardec, tá? É que Kardec ele fazia pergunta para os espíritos respondiam, aqui nesse primeiro livro dele, o Livro dos Espíritos, e depois Kardec fazia um comentário sobre a resposta dos espíritos, algumas vezes, não todas, mas algumas vezes ele sempre tecia um comentário. E nessa parte aí, que é no capítulo 3, que ele fala da volta do espírito à extinta vida corporal, ele faz esse breve comentário antes de começar. E nesse capítulo ele fala: a alma após a morte, é o terceiro capítulo do Livro dos Espíritos, a separação da alma do corpo e a perturbação espiritual. Mas a gente ainda, voltando lá, por que a morte assusta tanto a gente? Por que a gente tem tanto medo de uma coisa que é tão natural? Primeiro que a gente foi imbuído, né? Foi enfiado na nossa cabeça há mais de 2.000 anos, antes de Cristo, depois de Cristo, que se a gente fosse bom, a gente ia para um lugar bom. Se fosse ruim, ia para um lugar ruim. E quem aqui está preparado, se desencarnasse hoje, teria certeza que iria para um lugar bom? Imagina um homem de 2.000 anos, de 100 anos atrás. Gente, eu falo de 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás a gente não tinha muitas coisas, muitas liberdades que hoje nós temos, né? Há 150 anos atrás escravizávamos os outros. Tínhamos a escravidão aqui como chaga no Brasil ainda. Estou falando, não falei de 2 séculos, não, falei de 1 século. Nós estamos ainda no mundo de expiações e provas. E o que é um mundo de expiações e provas? Eu sempre gosto de lembrar da escola, né, dos professores presentes aí. Prova, quando alguém vai fazer, se prepara. Então, você vai se preparar para fazer uma prova. Então, você vem para o planeta Terra, reencarna aqui, se preparando para passar por uma provação. Mas e a expiação? O que é a expiação? A expiação é quando você não entendeu bem a matéria e fica de recuperação. Mas o que é a recuperação? É quando você não entendeu, aí vem com um problema congênito, com uma falha cerebral, com um problema de dicção, com uma válvula cardíaca. É uma expiação, você não tem como se livrar. Você está expiando. Aprovação não, aprovação você muda toda hora, né? Você está sempre modificando o seu plano de vida. Voltando aqui para o estudo, senão a gente vai se perder. Aí eu peguei o livro de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, porque vocês conhecem Richard Simonetti? Todo mundo conhece? Richard Simonetti, ele é um escritor espírita
Ele não é médium, tá? Olha só que coisa incrível. Eu digo até que ele é médium intuitivo, porque os livros deles, por exemplo, gosto muito. Então, ele tem o livro Quem Tem Medo dos Espíritos, Quem Tem Medo da Morte, tem vários livros. E olha, é para o adulto ler e para a criança ler, porque a leitura dele prende, é fácil, é uma linguagem bem ampla, bem, digamos assim, nossa, ele fala de mim para mim, né? E fala para a criança. Aí ele diz assim, que o medo da morte se compara a um homem que, vindo por um beco, altas horas da noite, em um beco estranho, na cidade onde ele morava, estava muito escuro e ele não via nada. E ele estava caminhando, daqui a pouco ele ouviu passos. E ele começou a andar mais depressa e os passos começaram a se apressar, se apertar atrás dele. Ele começou a correr e aquela pessoa começou a correr atrás dele. Quando ele passou embaixo de um bico de luz, ele parou e olhou para trás e começou a gritar, quem está aí? Quem está aí? E aquele espaço de vez se aproximando era um jumento que costumava seguir as pessoas que passavam por aquele beco. O medo passou. Olha, ele saiu correndo de um nada que ele não conhecia. Quando veio a luz e iluminou o local, ele pôde ver o que era. O Espiritismo faz a mesma coisa com a morte. O Espiritismo é o bico de luz voltado para o mundo espiritual, mostrando que a morte não é o fim, que nós não vamos nem para um céu dos predestinados, nem para um inferno dos decaídos. Porque a gente tinha muito medo, eu, por exemplo, quando eu era muito jovem, eu tinha medo de ir para o inferno. Já sabe que eu não era uma pessoa muito boa, né? Não sou, né? Nem Jesus falava que ele era bom. A única alcunha que ele aceitou foi de mestre, porque ele falou, não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Ele não aceitava, não. Então, não somos bons, nós erramos a todo tempo. Errar não é ruim. Errar é para o nosso engrandecimento. Quando a gente erra, a gente frisa na cabeça o erro que cometemos e aprendemos com mais facilidade a não cometer mais. Se eu perguntasse aqui a cada um se queria voltar no tempo para desfazer algo em que errou, todo mundo vai lembrar de alguma coisa que errou e que gostaria de voltar no tempo para desfazer aquele erro, ou para agir de forma diferente, ou para fazer diferente. Mas pelo medo inconsciente do que nos espera lá do outro lado, porque a gente sempre vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, vai. E ainda tem a figura mitológica, antológica do diabo. Esse daí então, como assustava. Ser lá massacrado, cozinhado. Os hindus, eles falam no mármore do inferno, né? Os libaneses, os hindus e o povo do Islã. A pessoa vai queimar no mármore do inferno. Eu falei, ainda vai queimar no mármore ainda, né? Tipo carne na chapa. Que coisa. Então, essas figuras começaram a criar um medo na gente sobre o que é a morte. Da morte, de enfrentar a morte, de estar de frente com a morte. E a gente passou a temer ela, como se fosse uma inimiga, e transformamos ela naquela mulher vestida de preto. Eu não sei se é mulher, porque a morte é feminino, mas como ela é uma caveira e a caveira não tem sexo, está aí Shakespeare no Ser ou Não Ser, eis a questão, essa parte daí, quando ele pega a caveira ali e segura a caveira do ser ou não ser, é porque a caveira não tem como saber. E perguntam para ele, por que fazes isso? Porque eu não sei se essa caveira eu devo me ajoelhar ou desprezar. Não sei se é de um nobre ou de um plebeu. De quem é essa caveira? A morte é assim, depois que você desencarna, Aí a gente vai falar de desencarnar. Eu achei legal porque eu estava fazendo um outro estudo falando do desenlace, do desencarne. Aí uma criança que estava no grupo falou assim, o que é desencarnar? Eu falei, meu Deus, olha, a gente está falando aqui e não está explicando o que é. E muita gente, às vezes tem gente que está vindo a primeira vez, e a palavra desencarnar, embora bastante já divulgada e conhecida,
pode não ser muito bem compreendida. Aí lá no livro do Richard, ele até brinca, que parece até coisa de açougueiro, né? Descarnar, perder a carne. Aí ele, não é. Desencarnar é o espírito se desligar do corpo físico e voltar para o plano espiritual. Romper totalmente os laços que me prendem a este corpo. Lembrando, eu sou o espírito. Tem muita gente que fala, meu espírito. Não, eu sou o espírito. Você é o espírito. Quem anima essa carne, quem fala aqui agora, sou eu, espírito. Se eu não estivesse aqui, essa carne estaria caída aqui no chão, esse corpo estaria inerte. Como aqui no início do poema aqui da Justiça Divina. Então, desencarnar é sair do corpo. É perder o corpo físico. É voltar para a pátria espiritual. Aí a criança me perguntou, e o que é a pátria espiritual? É a verdadeira morada de onde viemos e para onde voltaremos. Nós passamos mais tempo no mundo espiritual do que aqui encarnados. Não se iludam. Lá é a nossa morada verdadeira. Este mundo aqui é uma cópia imperfeita de lá. Já está lá em André Luiz, em Nosso Lar, ele fala isso daí. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala isso. Esse mundo aqui é uma cópia imperfeita de lá. A morada verdadeira é a nossa morada espiritual, para onde regressaremos. Mas com todo esse conhecimento, por que ainda o medo da morte? Eu conheço espíritas que temem a morte, que temem o momento do desenlace. E é natural, temos que temer, porque se não temêssemos a morte, o nível de suicídio, nós passamos agora o mês Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização do suicídio, o nível de suicídio aumentava se você não tivesse o instinto de preservação. É instinto, o instinto de preservação. Você preserva, você luta pela sua vida instintivamente, porque é um instinto. Você luta por instinto, para se salvar, para se resguardar. É o que Deus te dá. Quando perguntaram aos espíritos onde está escrita as leis de Deus, ele respondeu, na consciência do homem. As leis já vêm escritas como instinto e como lei primária lá. Você sabe, mesmo sem saber, o que é certo e o que é errado. Mesmo sem ter contato com uma religião, você sabe o que é o certo e o que é o errado, porque está aqui na sua consciência. Papai do céu já deixou gravado lá quando nos fez simples e ignorantes. Nós transgredimos ela por vontade, por livre-arbítrio, por querer o errado, ou por experimentar o errado. Tem um filme chamado Advogado do Diabo. Eu acho muito interessante, porque a figura do diabo que aparece lá para tentar convencer o rapaz, que era uma pessoa boa, que Deus não era uma pessoa boa, o diabo vira para o menino e fala assim, Deus não é bom, rapaz. Você acha que se Deus fosse bom, ele teria feito o pecado no mundo? Foi ele que fez o pecado. Ele virou para você e disse assim, olhe, mas não toque. Aí depois ele vira para você e fala assim, toque, mas não prove. Aí depois ele fala, prova, mas não engula. Olha, ele é um sádico, ele está fazendo maldade com você. Aí eu lembrei, no filme, de um discurso que tem em um livro de André Luiz. Todo mundo aqui conhece André Luiz? Já ouviu falar? Todo mundo já assistiu Nosso Lar na televisão? Já está na televisão, gente. André Luiz é um escritor espírita desencarnado que escreveu vários livros através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, explicando como é viver no mundo espiritual. Ele tem um compêndio maravilhoso. Quem puder, começando a ler lá de Nosso Lar e seguindo os livros dele. Então, em um dos livros de André Luiz, junto com Gúbio, ele desce até uma cidade, digamos assim, nós, espíritas, não acreditamos em inferno, não existe inferno, mas existem cidades umbralinas. O que é umbral?
Umbral, eu explico que é essa passagem da porta aí. Aquilo ali é um umbral. Ó, é passar de um lugar para outro. É o momento da passagem. O umbral é aquele momento de perturbação. É o local de perturbação. Muitos espíritos, por afinidades, se reúnem nesses lugares. E esses lugares geralmente começam a ficar perturbado. Um local assim pesado, um local ruim de se ficar. E alguns espíritos, por afinidade, formam cidades nesse mundo espiritual chamadas de umbral, onde ali eles ditam as regras dele, eles fazem as leis deles, e André Luiz desceu para buscar, por intermédio da mãe, de um desses administradores dessas cidades umbralinas, desceu ele e Gúbio disfarçado de espírito impuro. Eu vou chamar de impuro aqui para poder entender melhor, né? Então, eles apagaram toda a luz que tinha e desceram ali como os espíritos impuros. E quando estavam chegando na cidade, Gúbio vira para André Luiz e fala: André Luiz, cuidado com o que você vai ouvir deste irmão. Ele se chamava ministro daquela cidade umbralina. Ele se dava a alcunha de ministro, ele que mandava. E Gúbio fala: cuidado com o que você vai ouvir. Ele está aqui há 400 anos. Não é um espírito burro, é um espírito inteligente. E se ele está nessa posição, é porque é muito inteligente e um grande magnetizador. Aí o que é magnetizador? Magnetizador é aquela palavra, a pessoa que quando fala, eu vou falar do magnetizador encarnado, imagina o desencarnado, que quando fala prende nossa atenção, que quando fala a gente fica extasiado olhando, que quando está no comando, no controle da palavra, a pessoa não consegue parar de ouvir, quer ouvir mais um pouco. Essa é a pessoa que tem a capacidade de ser um magnetizador, e existem outros tipos de magnetizadores, que a gente não vai entrar aqui, tá? E ele vira para André Luiz e fala: cuidado com o que você vai ouvir, porque o que ele vai falar pode parecer lógico para você, mas não é. Porque às vezes a gente pega o absurdo para dar lógica. Pega algo que é muito absurdo e começa a dar lógica àquele absurdo, e ele vira para o grupo que ele reuniu junto com André Luiz e Gúbio e fala: nós, os dragões, somos a mão e o braço de Deus, porque Deus não pode fazer o mal, nós podemos. Nós fazemos o mal para Deus e fazemos cumprir a justiça de Deus. André Luiz olha para Gúbio assim: será que é? Aí, Gúbio, que eu te falei, concentração, não se deixe enganar. Aí a gente vê ali aquela: não agrade a todos. Quem agrada a todo mundo, quem quer agradar a todo mundo, não agrada a ninguém. E não se agrada. Fica infeliz, porque vive de máscara. Aí André Luiz fala: e aquele mundo espiritual, aquele mundo umbralino, é um mundo que ficou na nossa cabeça e a gente trouxe para cá quando encarnou como a figura do inferno. Porque lá a gente sofre, lá a gente era punido, lá a gente era castigado. E a gente tinha aquela figura, né, do castigo para o mal e o benefício para o bom. Seguindo aqui adiante, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, a gente tem lá a comemoração dos mortos e funerais, e Allan Kardec pergunta: os espíritos, eles ficam felizes quando a gente... Fica prestando atenção no tempo ali. Quando a gente lembra deles no dia de finados? Aí os espíritos dizem: nossa, muito mais do que imaginais. Eles se alegram toda vez que lembrais deles, a todo momento, não só em finados. Mas no dia de finados, todo mundo está se voltando ao seu ente querido que desencarnou. E a gente tem um problema tão grande assim em perder alguém, né? Ver alguém partir, como eu falei, já partir vivo já é ruim. Desencarnar é horrível. Tem uma história que Divaldo conta que eu acho muito bonita, que é de um menino de 9 anos, que ele tinha uma doença terminal, um câncer terminal, e o médico no hospital virou para a mãe e falou: olha,
ele tem menos de uma semana de vida. Dê ao seu filho tudo o que você puder dar para ele agora, porque ele vai partir. Imagina, 9 anos. Isso é uma história real. Aquela mãe ali, ela parou, pensou, porque prestem bem atenção. Quando a gente perde um marido, viramos viúvo. Quando a gente perde uma esposa, quando a esposa perde o marido, vira viúva. Quando a gente perde um pai, ficamos órfãos. E quando se perde um filho? Que nomenclatura? A gente nem tem, porque a gente nem acredita nisso, de tão absurdo que é um filho partir antes da gente, antes do pai. A gente não tem uma nomenclatura. É viúvo, é órfão, é viúvo e filho. Não temos como definir. Tamanha é a dor e tamanho é o medo de pensar nisso. Olha só, até para isso, a gente tem tanto medo que nem nome a gente dá. Como a morte. Se a gente pudesse, nem nome a gente daria a ela. De tão medo que a gente sente. Então aquele menino iria desencarnar. E a mãe ligou, que o menino sempre falou que quando crescesse queria ser bombeiro. E no estado lá de Ohio, onde ele vivia, a mãe ligou para o corpo de bombeiros do telefone do hospital e falou eu poderia falar com o chefe de plantão? E veio lá o comandante do corpo de bombeiro, pois não, senhora, qual é a ocorrência? E ela explicou, meu filho vai morrer, tem menos de uma semana de vida. E ele queria ser bombeiro quando crescer, sempre gostou muito dos bombeiros. O senhor poderia mandar aqui um bombeiro para conversar com ele, só para visitá-lo? Ele ficaria tão feliz. E o chefe, comandante, virou e disse, faremos melhor, senhora. Avise no hospital que nós vamos chegar aí com o carro do corpo de bombeiro, com as sirenes ligadas. Mas avise a todos que não é problema nenhum, que não vai ter incêndio, que é para visitar ele. Aí a mãe avisou e o comandante de corpo de bombeiro destacou um carro junto com alguns bombeiros e chegaram com as sirenes ligadas lá. Ela não tinha avisado a menina e o menino, com esforço, chegou até a janela, viu o carro do corpo de bombeiro chegar. Os bombeiros subiram e o comandante, que foi pessoalmente, falou assim, você é o recruta que nós viemos cadastrar? E o menino, sim, comandante, débil pela doença. Pois bem, eu quero as medidas da tua roupa, teu uniforme, que nós vamos te fazer bombeiro honorário. E aquele comandante pegou lá, conversou com o menino e falou, agora, a partir de agora, você é um recruta do corpo de bombeiros. E semana que vem eu venho aqui trazer o teu uniforme, teu distintivo. Me espere. Mas uma semana não chegaria. Só que a alegria que aquele bombeiro trouxe àquela criança, a energia do amor, fez com que ele se revitalizasse. A ansiedade de esperar pelo uniforme, pelo distintivo, pela visita novamente daquele destacamento, fez com que ele aguentasse mais de uma semana. E no dia aprazado, o bombeiro ligou para o hospital e falou assim, avise que nós chegaremos novamente com as sirenes ligadas. E mais, deixe a janela do quarto dele aberta, que nós entraremos pela escada Magiros. Nós poremos a escada e todo mundo vai entrar pela janela, pela escada Magiros. E chegou lá, ligaram a sirene ligada e chegou na porta do hospital. A escada Magiro foi lançada até a janela do quarto daquela criança. E quando ela viu os bombeiros entrando pela janela, recebendo o uniforme, recebendo o distintivo, fazendo o cerimonial do recebimento da farda, do distintivo, das honras de bombeiro formado, e o menino feliz nem parecia doente.
batendo continência para os seus amigos. O bombeiro ali se despede dele num abraço e diz: você já é um bombeiro. E abraçado com aquele bombeiro, aquele menino recosta a cabeça em seu ombro e ali vai. Rompe-se os ligamentos que o prendem à matéria, em felicidade. Na página que nós lemos aqui, que é ligado no tempo ali, lá no finalzinho ele fala que a gente tem que doar amor. Sempre doar amor. Porque diferente do menino, nós não sabemos quando a mamãe vai morrer, quando meu filho vai morrer, quando meu irmão vai morrer. Diferente do menino, a morte, quando bate na porta do vizinho, ela está a uma porta da minha. E a morte não existe. A gente tem que estar preparado para não deixar ninguém partir e não ficarmos aqui com a consciência pesada. O que eu poderia ter feito e não fiz, o que eu poderia ter amado e não amei, o que eu poderia ter falado e não falei, ou o que eu poderia ter deixado de falar e falei. Se for para magoar, não fale. Se for para ferir, se cale. Você não sabe o que vai acontecer daqui por diante. Você não sabe a dor que você vai carregar daqui por diante, se algo te acontecer e você... Porque eu não falo não só de perder, mas de partir com um ressentimento, com uma dor, com uma angústia. A perturbação que ele falou ali, ó. Eu vou direto ali para o umbral por causa do meu por causa da minha perturbação, da minha angústia. Eu não vou conseguir me libertar da minha angústia e do meu sofrimento, porque é na minha consciência. Aí aqui no finalzinho eu vou ler aqui: honra-lhes a memória abraçando os deveres que te legaram, ajuda-os para que avancem com a tua bênção, de modo a prepararem lugar na pátria comum em que todos nós nos reuniremos um dia. Ante o fel da separação, trabalha com paciência, confia neles, e quando a agonia da suposta distância lhe afrinja os refolhos do espírito, deixa que os elos próprios te falem ao pensamento e que eles lhes falem ao pensamento sob a luz da oração. Ora, sentiu saudade, sentiu dor, é normal. Vai doer, vai sentir dor. Mas ora, através de uma oração, você se comunica com ele e pode sentir eles perto de você. Quantas pessoas que você conclama a oração em um momento de dor e depois da oração sentida e de coração, a pessoa se diz: estou melhor, me sinto melhor. Porque Papai do Céu não desampara ninguém, nunca. E quando a gente fala da partida daqui para lá, lembramos que muitos partem de lá para cá. E eu não poderia deixar de contar 2 casos que eu achei muito impressionante quando eu li. Isso já faz algum tempo. Eu tive até que buscar lá nos refúgios, nos livros de André Luiz, que é o caso da mãe de André Luiz, quando vira para André Luiz e fala: eu vou ter que reencarnar. Eu vou contar a história rápida para vocês entenderem. A mãe de André Luiz, espírito, ela vivia em uma colônia espiritual mais elevada, era um espírito mais elevado, mais puro, e vinha visitar André Luiz em nosso lar de vez em quando. Em um momento, ele perguntou: cadê meu pai? Ah, teu pai está lá no umbral, sofrendo obsessão de 2 irmãs com quem ele teve alguma coisa, e agora ficam ali os 3 ali, amalgamados, presos na obsessão.
as meninas pela posse dele e ele pela paixão pelas meninas, duas amantes daquela mulher. Eu disse: mamãe, o que você quer fazer? Ora, André, eu vou voltar à terra. Teu pai vai reencarnar também e nós vamos nos unir. Mas, mamãe, por que de novo? Porque eu quero receber essas meninas como filhas. Serão minhas filhas do coração, amá-las-ei, ele as amarás como filha agora, para aprender o amor, o verdadeiro amor, não o amor sexual. Aí André: mas mamãe, eu vou ficar sem você, mamãe. Não vai ficar, André, você vai me visitar, mas você não vai me reconhecer, mamãe, você vai esquecer de mim. Olha o desespero dele também. É os que vêm de lá para cá também. Deixa a tristeza lá. E ela vinha numa tarefa nobre. E o marido dela teve um problema para reencarnar, porque ela fala, eu achei até interessante, eu não trouxe o trecho, porque se não fossem os guardas do nosso lar, a reencarnação dele seria comprometida pela obsessão das meninas, porque os guardas afastariam elas e preparariam elas para a futura reencarnação. O segundo caso que existe ali também em nosso lar, eu vou pegar aqui, esse daqui, eu tive que imprimir. É o da... Deixa eu pegar aqui. A mãe de Lísias. Lísias foi um rapaz lá em nosso lar que recebeu André Luiz na casa dele. André Luiz ficava dormindo na casa de Lísias, junto com Laura, que era mãe de Lísias e mãe do grupo que estava ali. O marido de Laura já tinha regressado à Terra na reencarnação e aguardava ela, que teria que reencarnar para ficar junto dela. Quando chegou, todo mundo sabia, Lísias sabia, a irmã de Lísias, a sobrinha recém-chegada da Terra, sabia que ela teria que reencarnar. Mas quando chegou o momento... mamãe, fica mais um pouco. Mas tem que ser agora, mamãe. Porque até para voltar, a gente deixa lá. Quantas pessoas nós deixamos lá? Pais, maridos, esposas, irmãos, e que se agora a gente reencontrar, a gente não vai lembrar por causa do esquecimento que Papai do Céu nos faculta para a nova existência na Terra. Mas por que esquecer? Aí eu volto lá no caso da mãe de André Luiz. Se ela lembra que aquelas duas dali eram amantes do marido, se ele lembra que aquelas duas filhas eram suas amantes, como viver? Antes de começar, a gente estava conversando aqui sobre Ivone do Amaral Pereira, que foi uma médium brasileira uma médium tão assim importante quanto Chico Xavier, né? Claro que Chico era um médium completo, mas Ivone do Amaral Pereira era uma médium que veio de 5 suicídios em suas vidas anteriores, antes de reencarnar agora. E reencarnou em um núcleo totalmente diferente do seu núcleo familiar. Ela não tinha no núcleo, ela viveu na França e veio reencarnar como médium aqui no Brasil. A gente fala assim, eu estava falando com o Johnny, nossa, sou médium, né? Tenho dom. Não é dom. É algum débito bem grande. Pode ter certeza, é um débito bem grande ou uma missão bem profícua. Pode ser uma missão também, eu não sei. Mas Ivone veio para pagar o débito dela e nasceu aqui no Brasil, lembrando da sua existência anterior. Ela virava para o pai dela com 6 anos e falava: você não é meu pai, você não é minha mãe, vocês não são meus irmãos, eu quero minha carruagem, eu quero minhas roupas. Imagina, olha o sofrimento desse espírito em não se reconhecer como era. Imagina lembrar. Não é bom, né? Aí nasceu pobre, né? Que o pai era pobre, a mãe era pobre.
Estava acostumado com carruagem, com vestido caro. E falava, meu pai usava fraque, usava terno, não era isso aí que o senhor é, não. Imagina. Apanhava, né? Claro. Gente, Papai do Céu, quando faz a gente esquecer, é para que a gente comece do zero ali. Que a gente comece acertando novamente. Tem um poema muito bonito, eu não vou saber recitá-lo, mas o finalzinho fala que quando a gente reencarna, Deus manda um anjo chegar nos nossos lábios e falar: "Shh, esqueça o passado." E ele põe os dedinhos sobre os nossos lábios, selando o passado, para que a gente esqueça. E é tão forte esse toque do anjo que a gente fica com essa marquinha aqui. Olha só que bonitinho, né? Fica com a marquinha do anjo para esquecer do passado. Voltando aqui, então, a gente tem que trabalhar pelo amor, com o amor. Eu tenho 10 minutinhos ali, dá tempo de eu contar aqui. Trabalhar com amor, por amor, com todos. Porque é o amor que vai fazer a gente não ter dor na consciência, é o amor que vai fazer. Eu lembro, quando falo de amor, eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, ela não parava de trabalhar para nada, nem para dar entrevista. Eu lembro de uma repórter americana, e isso está lá na biografia dela, que quando a repórter americana foi entrevistar a Madre Teresa de Calcutá, ela falou: não, vem, minha filha, vem, vamos falando e vamos trabalhando, que Madre Teresa ela estava limpando alguns irmãos que tinham hanseníase, e ela estava limpando as feridas, fazendo curativo, porque ela punha a mão na massa. Ela não ficava só olhando não, tá? Ela punha a mão na massa. E ela estava lá limpando, imagina a repórter americana, cheia de dedinhos, vendo aquilo lá, aquelas pessoas. E o pior, eram indianos. E os indianos odiavam cristãos. Não gostavam, não aceitavam nem para tratamento. E aquele homem que ela estava tratando estava xingando ela em urdu, na língua dele, né? Ela tratando dele. E ela está lá com o maior carinho limpando. Aí a repórter virou para ela e falou: meu Deus do céu, nem por $1 milhão eu faria isso. E Madre Teresa, para um momento, olha para ela, sorri e fala: nem eu faço por amor. Por dinheiro nenhum eu faria isso. Faço por amor. Aí a repórter: mas não te dói ouvir o que ele te fala? Ele está te xingando, ele não gosta de você. E Madre Teresa fala: amar dói. E a gente tem que amar até doer. Porque a gente só sabe quando ama de verdade quando dói. E dói quando a gente perde alguém. Dói quando a gente se afasta de alguém que a gente ama muito. E amar até doer. Mas tem que amar. Santo Agostinho, ele dizia assim: se não queres sofrer, não ames. Mas se não amas, por que queres viver? A gente nasce para amar. A gente nasce para aprender a amar. Só que a gente tem, assim, um sentimento de amor meio deturpado, meio doente. E Papai do Céu sabe disso, porque a gente nasce simples e ignorante e a gente aprende a amar a nossa caça. Quando estamos na caverna, a nossa caverna são alvos do nosso amor a nascer, o sentimento que a gente vai aprimorando. E a gente vai começando a amar o carro, a casa, mas são sentimentos que a gente está lá lapidando, até aprender a amar de verdade, o que é o amor. Amar ao próximo, como Jesus falava. Jesus reduziu todas as leis em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele falou isso lá para o doutor da lei: faze isso e serás salvo. Só isso, amar a Deus e ao próximo. E amar ao próximo é a caridade que Allan Kardec fala: fora a caridade não há salvação. Não há como ser caridoso sem amor. Não tem como. Para ser caridoso, você tem que amar o que faz, pelo que faz, como faz. A caridade é que nos leva ao amor verdadeiro. E fazer como Madre Teresa, como Santo Agostinho. Santo Agostinho ainda falava mais ainda: ao final do dia, faz uma lista de tudo o que você fez.
todas as suas ações, pesas, foram boas. Isso aqui que eu fiz não foi muito bom, não foi legal, não. Reflete para o dia seguinte não fazê-la novamente. Corrija, faça um checklist das tuas ações. Eu ouvi uma amiga minha falando que ela estava dá tempo de eu contar essa, que ela estava num trem vindo e tinha um morador de rua, morador em estado de rua, porque ninguém mora na rua, rua não é morada. Mas vamos lá, um morador de rua, ele estava sentado num lugar, aí entrou, e ela estava sentada de frente para ele. Entrou um cara forte, né, alto no trem e falou assim: sai daí que eu quero sentar aí. E o morador de rua ignorou. E a mulher achou aquilo ultrajante. Ele: se você não sair daí na próxima estação, vou te arrancar daí, vou te jogar lá na estação. E o morador ficou sentado, sem fazer nada. O trem parou na estação, o cara agarrou o cara pelos colarinhos, porque ele era forte e podia, né? E a gente já falou isso aqui na última reunião que eu fiz, né? Que a gente só domina aquilo que é mais fraco que a gente. Quando é mais forte, a gente não domina, não. O medo, o instinto de preservação, né? O medo da morte. Jogou o cara para fora, ela ia levantar para defender o morador de rua e sentiu um tapa forte no peito e sentou novamente. Ele falou assim: meu Deus, me acovardei? E se sentindo acovardada, falei, o cara sentou, foi sentado até a central do Brasil, não falou mais nada, não perturbou mais ninguém, mas jogou o morador de rua lá fora da estação. E ela ficou tão sentida com aquilo que na reunião mediúnica ela perguntou lá, né? Não perguntou, lá na reunião mediúnica o mentor espiritual dela falou assim: quem te fez sentar fui eu. Porque se tu te levantas para tomar o causo daquele rapaz, muita gente ia se machucar dentro daquele trem. Você não sabe como estava a cabeça daquele rapaz, o que ele já tinha passado, por que ele estava agressivo daquele jeito. Você não sabia. Se você toma as dores dele, pior aconteceria. Muitas pessoas se machucariam. Você viu o tamanho dele? Por isso que te calamos. Não foi covardia, foi sabedoria. Porque às vezes se calar é melhor do que agir. Divaldo Pereira Franco fala que a gente tem que aprender a agir e não reagir. Ela ia reagir. Agir é quando a gente deixa o instinto de lado e usa o raciocínio. Olha, Papai do Céu nos deu o raciocínio. Temos o livre-arbítrio por causa do nosso raciocínio. E o que é agir? O exemplo de um ônibus, então, vamos sair do trem, vamos para o ônibus. Eu estou dentro do ônibus, chega Alexandre lá, eu não conheço Alexandre passa pela minha frente, pisa no meu pé, eu dou-lhe uma catucada, uma cotovelada, porque ele pisou no meu pé. Reagir, usei o instinto, não usei a inteligência. Se eu uso a inteligência, se eu reajo, rapaz, cuidado aí, meu pé aqui embaixo. Sem violência. Agir, usando a inteligência, chamei a atenção dele. Ele, desculpa, não vi teu pé, me perdoe. Sem ter que agredi-lo. Mas nós somos animais instintivos ainda, né? Quando a gente se machuca, a gente já vai pelo instinto, né? Já se revolta pelo instinto. E é normal. Eu lembro de Paulo de Tarso, porque eu sempre gosto de falar, não desse Paulo, de Tarso, lá da estrada de Damasco, convertido. Quem sabe não foi, né? Brincadeira, gente. Paulo de Tarso, ele falava, quando já estava preso, homem desgraçado, quando já era Paulo, já tinha escrito as cartas e tudo, ele fala para Lucas: homem desgraçado que sou, porque o bem que quero fazer não consigo e o mal que eu tento evitar, acabo por fazer. Errar é normal, é natural. Paulo de Tarso errava. E a gente não pode se intimidar com erro. Olha, eu lembro de Pedro, eu tenho 4 minutinhos ainda, tá? E 2 minutinhos que o Jones me tomou. Eu lembro de Pedro. Jesus virou para Pedro e falou assim: tu és pedra, sobre ti requerei. Minha igreja está lá na Bíblia, tá? E Pedro era a pedra fundamental para Jesus.
né? Era o que iria comandar. Na ceia, na última ceia, antes da morte de Jesus, da sua crucificação, Jesus vira para Pedro, depois de ter falado: um de vós irá me trair. Na mesa, aqui, se eu digo aqui, um de vós irá me trair. Se você me ama de verdade, se você é meu amigo de verdade, você vai falar: jamais vou te trair. Sabe o que os apóstolos falaram? Serei eu? Serei eu? Serei eu? Todo mundo tinha dúvida. Ninguém tinha certeza que não trairia ele. Todos tinham, inclusive Pedro. Eu jamais, não, serei eu. Gente, aí depois ele vira para Judas e fala: o que tem que ser feito, faça-o agora. Aí é outra história que eu não vou entrar, e Judas sai para o trair. Ele vira para Pedro e fala: toda vez que ele chamava Pedro pelo antigo nome, ele estava falando com um homem velho. Ele estava chamando a atenção do homem velho que ainda existia em Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro olhou para ele, né? Já sabia. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. E pela segunda vez, Jesus fala: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, por ti eu daria a minha vida. Guia meu rebanho. Deu duas instruções: apacenta minhas ovelhas e guia meu rebanho. Na noite que chegam os centuriões para prender Jesus, Pedro pega da espada e corta a orelha de centuriões, não, que chegam os soldados dos sacerdotes para prender Jesus. Pedro pega da espada e corta a orelha de um soldado. Jesus cura o soldado, olha para Pedro e o repreende: guarda a tua espada. Foi meu estudo. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Olha, e Pedro nesse momento, diz Humberto de Campos, lembrou do que Jesus falava na mesa: apacenta minhas ovelhas. Como ele vai apacentar se ele era violento? E depois ele ainda nega Jesus por 3 vezes. Como ele vai guiar se ele negou a Jesus? E aquele remorso fez dele um dos melhores discípulos, porque orientou a Lucas, orientou a Paulo de Tarso, orientou a todos eles. Era o apaziguador a partir daí. Era o apaziguador. 7 horas eu tenho tempo de ler um poema, então eu trouxe um poema, como eu falei, eu sempre termino com um poema. Tenho 2 minutos, tá? Ele me roubou 2 minutos, eu tenho 2 minutos. Vem não. Espiritualidade tá vendo. Esse é um poema de Maria Dolores. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berço do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, o vento e a bruma, aguardando milagres de uma colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, o estímulo do céu a guiar nossos passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços, por instrumento de amor e de serviço. Não me dê tempo para lastimar, que eu me entregue tão somente à luz que me acena, no anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiver uma rósea de paz, que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem.
E se um dia uma cruz de provas e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largue ao susto em que me elei. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão, convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz na tarefa do bem a servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro estar contigo longe das minhas horas desregradas, onde sempre estivestes e sempre continua, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas, e que possamos nós ter as nossas mãos marcadas. Muito obrigado, que a doce paz de Jesus continue em nossos corações. A gente que agradece. Aqui pelas primeiras vezes em nossa casa, sejam bem-vindos, volte sempre. Essa é uma das nossas atividades, que é essa de hoje, aos sábados, às 18 horas. Temos, no sábado mesmo, a evangelização infantil, que começa às 2h30 e vai até às 16 horas. E a mocidade também começa às 16h30 e vai até às 18h. A mocidade é de 15 anos adiante. E esse estudo de hoje, temos um estudo quinzenalmente, na segunda-feira, um estudo sistematizado, né? Isso. E temos na quarta também, que é o estudo de mediunidade. E lembrando agora também a doação de sangue, né? A nossa atividade na casa se resume a isso. E temos a doação de sangue, que a gente sempre está pedindo, né? E é recomendado a gente doar sangue. E Rádio Rio de Janeiro. É bom a gente escutar aqui na AM 1400 e pela internet também. Aí nossa oração também, a gente pede uma oração pelo nosso Brasil, pelo planeta. A gente dá um horário aqui, mas é o horário que a pessoa se sentir melhor, que é, a gente faz aqui às 23 horas, né? A gente pede fazer 23 horas. Então, né, vamos agora passar a nossa parte final, fazer a nossa oração, vamos levar nosso pensamento a Deus e dizer assim: Senhor, muito obrigado por esse estudo, por essa tarde de hoje, por esse dia, que possamos, Senhor, viver um dia de cada vez, lembrando, Senhor, que somos falhos, estamos aqui para aprender e que possamos, a cada dia, nos instruir mais e possamos também perder esse medo que nós temos de perder alguns conhecidos, entes queridos, que na realidade não estamos perdendo. A gente só está até breve, porque Deus não separa aqueles que se amam. Então, vivendo um dia de cada vez, tendo a consciência que nós somos espíritos e quem morre é o corpo, que possamos, Senhor, ter a consciência de cada dia o que realmente somos. Nós somos espírito. Te agradeço, Senhor, hoje e sempre. E o Senhor nos ampare até nossas casas, nos ampare na nossa caminhada e abençoe o nosso planeta, abençoe também o nosso bairro, possamos mentalizar todos os nossos jovens, nossos amigos também, e nesse mês, que é o mês também de prevenção ao suicídio, possamos ter a consciência que a pessoa não está querendo tirar a vida, ela só quer se livrar do sofrimento. E ampare, Senhor, todos aqueles que um dia estão pensando realmente em fazer. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E agora eu vou passar para a segunda parte, que é o passe, tá? Aqueles que pela primeira vez, o passe é a transmissão de energia. Então as pessoas podem ficar sentadas, que o nosso amigo vai ficar aqui, vai instruir e vai chamar. Tá? E agradeço a vocês, a todos.